Pouco jogo na semana, a gente tá com escassez de live, né? Tem pouco jogo pra gente fazer de noite aí, abrir uma livezinha pra gente operar junto. Mas jogo é o que não falta quando a gente consegue analisar, né? Quando a gente sabe analisar bem alguma coisinha aqui pra gente poder tentar operar. E ao invés, eu quero fazer um teste, dessa vez eu quero fazer um teste, ao invés de trazer aqui a artezinha com as tips, né? Só as tips. Eu quero trazer para você um videozinho gravado com as análises de alguns joguinhos que eu encontrei aqui para essa terça-feira, dia 6 de agosto. Quero trazer para você algumas tipzinhas aqui. Eu vou deixar, eu vou analisar aqui, como eu faço na live, né? Você vai assistir a análise, vai tirar suas conclusões, né? Eu vou deixar aqui embaixo aqui a sugestão de entrada e você toma a sua decisão da maneira que você achar melhor e pode me mandar mensagem aí, mandar pergunta, se tiver dúvida de alguma coisa sobre a análise, né? Você pode me mandar pergunta até quando o jogo estiver rolando ali, né? De alguma coisa que eu tenha falado aqui e você não entendeu ou na hora tiver alguma dúvida, manda aí a sua pergunta e caso eu consiga ver a tempo, eu te respondo, tá? Então, se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o conteúdo que eu já tenho postado aqui, publicado aqui, te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Eu vou sempre usar minha experiência de 12 anos de trading esportivo para te entregar materiais simples e que podem te facilitar a alcançar uma consistência e te ajudar a enxergar alguma coisa que você ainda não tenha visto, porque existe muita informação no mundo do trading esportivo aqui no Brasil, mas muita coisa é muito complicada, as pessoas não conseguem ter clareza na hora de aplicar, né, aquilo que gostaria de aplicar. Então, eu quero te trazer aqui sempre os melhores conteúdos que eu adquiri nesses 12 anos de experiência no trade esportivo, nas apostas esportivas, para você poder realizar o seu sonho de ter consistência e viver do trade esportivo. Se você já é inscrito aqui, muito obrigado pela moral que você tem dado ao meu trabalho, por você participar das lives, assistir meus vídeos, né? Na descrição do vídeo aqui vou deixar sempre os canais para você falar comigo. Instagram, Facebook, né? Me segue lá, pode mandar sua mensagem que eu te respondo a qualquer momento que você precisar falar comigo. Bora lá então? Então a gente tem aqui alguns joguinhos da Islândia, né? Vou começar aqui com Fram e Stjarnan, né? Esse joguinho aqui. Esse aqui, né? Fram e Stjarnan. Esse aqui, tá? Fram e Stjarnan. Vou fazer a leitura aqui da subjetividade do jogo primeiro, como eu sempre faço nas lives, né? E você vai seguindo aí. Então, Fram e Stjarnan, eles estão ali no meio da tabela, né? Bem no meio da tabela. Eles têm ali, o Fram está em sexto lugar com 23 pontos, o Stjarnan está em sétimo, também com 23 pontos. Só que o Stjarnan está dentro da zona que vira playoff para fuga de rebaixamento, né? Do sétimo ao 12º ali. Todos esses times fazem playoff para fugir de rebaixamento. E o Fram tá em sexto lugar dentro de uma zona ali que luta que vai pro playoff de disputa de título do campeonato, né? E nessa rodada aqui, se o Stjarnan vencer, ele pula ali para 26 pontos, troca de lugar com o Fram na tabela, possivelmente atinge ali o Akranes, né, que está em quinto, com 24 pontos e permanece ali nessa zona de playoff de título. Falando um pouquinho sobre o jogo, né, os dados aqui, o Fram tem um 0-0, né, eu fiz vídeo
sobre esse 0x0 aqui, Fylkir e Fran, né? Se você não viu, vou deixar no cardzinho aqui em cima aqui, né? O motivo, eu explicando o motivo desse 0x0 do Fran aqui. Ele tem, o Fran, né? Tem um jogo de Copa recente, a gente exclui esse jogo. Nos outros jogos que tiveram aí, a gente vê jogos de over 2,5, né? Tendência de over 2,5. Não tem falha de ataque do Fran, exceto esse 0x0 aqui. Ambas marcam. Teve o 4x1, o 2x1, 3x1, 3x2, 2x1, 3x3 e 4x1. Teve 7 jogos em 9 em ambas marcam, né? Então a tendência aí recente do Fran é ambas marcam e over 2,5, né? Recente. A tendência forte nisso aí. O Stjarnan recente aí, ele tá envolvido com um monte de Copa, né? Fez Copa aí dia 1º de agosto. Dos jogos do Campeonato da Islândia, ele tem aqui 5 jogos, né? Nesses últimos 10, ele só tem 5 aí, que é do Campeonato da Islândia. Também tem uma falha de ataque, né? No 4x0 ali contra o Vikingur, dia 27/6. Fora essa falha aí, não tem nenhuma outra. Tendência também, o Stjarnan teve o over 2,5, teve o 3x1 com o IA, teve o 4x0 com o Vikingur e teve o 4x3 contra o HK. São 3 over 2,5 em 5 jogos, né? O que dá aí uma tendência de 60% de over 2,5 recente, né? Se a gente fizer o cálculo para over 1,5, aí o Stjarnan se envolve em 100% de over 1,5 recente, tá? Ambas marcam, teve o 3x1, 1x1 e só, né? Então, tendência aí para over 1,5 mais forte aí do Stjarnan, ok? Descendo aqui para a classificativa, o Stjarnan é 7º colocado. Contra esses times aqui do meio da tabela, o Fran tem o placar de 1x1 contra o Akranes e tem o placar de 1x0 contra o KR aqui embaixo. A tendência aí, o Fran não tem falha de ataque, né? Tem um jogo de over 1,5, um jogo de over 0,5. Econômico, né? Ainda tá faltando dado aí, tá faltando alguns dados aqui nessa lacuna, né? Não tem todos os dados. O Fran é 6º, colocando ele aqui nessa área aqui, né? O Stjarnan jogou ali contra o Valur, que é o 3º colocado. Foi um over 5,5 com ambas marcam. Jogou contra o Akranes, o IA, que é o 5º. Também foi um 4,5 com ambas marcam. E jogou contra o 9º colocado, que foi o KR. Ambas marcam over 1,5. Tendência aqui, over ambas marcam, né? Tendência aqui, no geral, aqui é ambas marcam. E fica aí num over 1,5, né? Para pegar aqui a tendência aqui do Fran aqui, né? Do lado dele. Um over 1,5 para não pisar muito fundo nesse acelerador aí, tá? O ataque do Fran em casa é 1,5. É um time que se envolveu, que tem característica de ambas marcam quando joga em casa, né? Marcou gol em 87% dos jogos, sofreu em 75%, e quando caiu nesse cenário virou over 2,5, né? Tem aqui 2,75 de média de gol marcado mais sofrido. O Stjarnan também é um time de característica BTTS, marcou e sofreu em 87% dos jogos, com média de gol marcado mais sofrido de 3,88. Tem uma tendência aí de over 3,5, né? Over 3,5 quando joga fora de casa. Na campanha que eles fazem, o ambas marcam tá tendendo a 2,5, tá?
é recentemente ali, e na classificativa que cai um pouquinho essa tendência. Aqui a gente tem certo envolvimento em HT, né? O ataque do Fran se concentra bem mais aqui em volume de gol marcado, né? Comparado com o segundo tempo. Se concentra bem mais em HT. A fragilidade do Stjarnan acontece ali no 0,15 e bem mais forte, o momento pior dele do jogo inteiro é no 31,45. Se a gente olhar na classificativa aqui, ó, a classificativa aqui, ela dá pra gente pouco dado, né? Pouco envolvimento em HT aqui do Fran. Mas o Stjarnan, nessa área aqui, ó, entre o terceiro e o nono, só tem envolvimento com HT, né? 100% HT aqui nessa área. Placares ao intervalo aqui, ó. O Stjarnan só teve um placar de 0-0 HT em 8 jogos, na campanha casa. E o Fran o 0-0 é o placar que mais acontece para ele, né? Ao intervalo aí. Pela fragilidade do Fran, pelo ataque aliás, pela fragilidade do Stjarnan, pelo ataque do Fran se concentrar aqui nessas barras, né? Em HT. E pela classificativa do Stjarnan aqui ter muito envolvimento com HT, eu vou deixar aqui para você a seguinte sugestão de entrada, ó. Vou digitar aqui, ó. Vou colocar aqui então Fran Stjarnan. Você pode usar aí um over 1.5 ou então aqui na classificativa e nos últimos 10 jogos está apontando over 1,5 como mais forte, né? É na campanha casa fora no geral ali que o 2,5 tem um pouquinho mais de tendência, mas aqui o over 1,5 é mais forte. Então vou botar o over 1,5, vou botar ambas marcam e também vou botar para quem quiser aí o over 0,5 HT, ok? Então a gente tem aí Fran Stjarnan, tá aparecendo escrito aqui embaixo, né? Aqui embaixo aí. Fran Stjarnan, você pode fazer over 1.5, ou então você pode fazer ambas marcam, se preferir, ou então você pode fazer o over 0.5 HT. As três têm tendências. Só um detalhe que eu preciso que você preste atenção aqui sobre esse jogo. O Fran não, por causa da subjetividade de tabela e por causa do 0-0 que ele já teve no jogo anterior, o Fran é um time que vai tentar proteger a posição dele ali na tabela, né? A posição que ele tem hoje. Esse jogo aí, ele vai girar na direção dessa tendência aí se o Stjarnan pressionar o Fran, ok? Isso já aconteceu lá no jogo do Fylkir contra o Fran, né? Já falei que você pode assistir o jogo, que eu vou deixar aí, assistir a explicação que eu dei para esse 0-0 que aconteceu entre Fran e Fylkir, né? Esse 0-0 aqui, ó. Eu dei explicação, se você não assistiu, pode ir lá assistir, né? Tem aí, vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar no cardzinho. Então o Fran já tá entrando em subjetividade por causa da posição que ele tem na tabela. Se você preferir reduzir o risco disso aqui, né? E tentar ser um pouco mais pontual, um pouco mais assertivo ali, né? Mais oportunista e tentar reduzir o risco da sua entrada, você pode.
Outra coisa, você pode também, quando chegar perto do momento do jogo ali, você pode me procurar, ou no Facebook, ou no Instagram. Pode me procurar lá para tirar alguma dúvida que você tenha com relação ao jogo, a entrada, tá? Pode me mandar mensagem lá que eu tento te responder se eu não estiver em aula aqui, se eu não estiver atendendo outra pessoa, beleza? Então, cuidado com isso que eu tô botando aqui, é a tendência do jogo. Porém, o Fran já tá entrando em variância e o Stiarna lá tá com muito envolvimento em Copa. Então, você precisa saber antecipadamente que isso pode provocar a variância da tendência que eu botei aqui, certo? Vamos lá? Vamos mudar para outro jogo? Então, a gente tem também no mesmo horário Breidablik e Fylkir. Vamos ler lá a subjetividade, né? Breidablik está em segundo lugar no campeonato com 30 pontos. Não perde essa posição nessa rodada, né? Basta um empate aí para ele permanecer nessa posição aí. Vai jogar contra o Fylkir, que está em 11º, disputando ali a fuga do último colocado, né? É o time que é rebaixado. O Vestre está com a mesma pontuação do Fylkir e com a mesma quantidade de jogos. Então o Fylkir pode ser que nesse jogo aqui ele tente fugir da zona ali. O Fylkir foi o time que zerou com o Fran, né, na rodada passada. Tá ali, ó. Eu já falei desse jogo lá. O Breidablik aqui. O Breidablik tem um monte de Copa envolvida aqui, né? Nos jogos recentes. Campeonato da Islândia, ele tem aí 6 jogos, né? 6 joguinhos. Nesses 6, o Breidablik teve uma falha de ataque. Se envolveu com tendência de over 1,5. Teve o 4-2, 2-2, 1-1, 2-1 e 2-0. 5 em 6, né? Tendência de over 1,5. O 2,5 está um pouco mais baixo. 4-2, 2-2 e 2-1, 50%. Então o over 1,5 pro Breidablik está sendo melhor nesses jogos mais recentes aqui. Pro Fylkir, tendência recente pro Fylkir é um over 2,5, né? Tem o 3-0, o 4-0, 2-2, 3-1, 3-2, 3-1, 5-2. Opa, o 3-1 não. 5-2 e 3-1. É? De novo, 3-0, 4-0, 2-2, 3-1, 3-2, 5-2 e 3-1. São 7 em 9. 7 em 9. 78% de over 2,5 recente, mesmo com falha de ataque. A tendência do Fylkir aí é um time que briga para sair da zona de rebaixamento, para ficar distante do último colocado, tá? Então pode ser que seja o envolvimento dele nessa rodada, porque o Vestre, o Lanterna lá, ainda joga, né? Então pode ser que o Fylkir queira alguma coisa aqui. O Breidablik tá jogando para tentar fazer manutenção de posição, né? Ele tá se envolvendo em ambas marcas aí. Na maioria ele disputa os jogos e isso é indício de quem tá tentando manter posição ali na tabela. Classificativa, o Breidablik jogou aqui embaixo contra o KR e contra o Vestre, né? Marcou 4 gols em cada jogo. Um foi ambas marcam. Breidablik e teve um jogo HT, o outro não. Breidablik em segundo, o Fylkir jogou ali. Fylkir jogou aqui, ó, contra esses 3 times aqui, na parte de cima da tabela. 5-2, 4-0, 3-1. São os jogos mais próximos aqui, todos foram HT. 2 ambas marcam. E a tendência ali é um over 3,5, né? Teve um 4-0 e um 3-1. Para esse Fylkir aí. O Breidablik tem ataque de 2,25 em casa, marcou em 100%. Sofreu em 75% dos jogos. É um time que
na maioria se envolve com ambas marcam e tem tendência a over 2,5 nesse cenário aqui. O Fylkir também é um time que se envolve bastante em ambas marcam, né? Só que o ataque dele falha algumas vezes. E ele é 100% frágil. Sofreu em 100% dos jogos. Tende a over 3,5, né? Quase 4,5 nessa campanha fora de casa aí. Momento de gol. Tá aqui do fim do HT, né? É mais forte aí, fim do HT pro final do jogo. Tem aí os melhores encaixes de gols, ok? Então, para esse jogo aqui, eu vou deixar aqui uma tendência de over 2,5 para você, tá? Porque os dois se envolvem bastante gol aí. Tem fragilidade do Fylkir. E ele tá brigando lá. Os dois estão... O Breidablik tá tentando se manter na posição ali. O Fylkir tá tentando se distanciar da zona de rebaixamento. Tem a tendência recente aí, né? Que é over 2,5 na maioria. E na campanha também. Vou botar aqui over 2,5 para este joguinho do Breidablik, né? Vai aparecer escrito embaixo aí. Daqui a pouco aparece escrito embaixo. Vamos dar uma pausinha aqui. Eu só quero falar com você o seguinte. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você estiver chegando agora. Dá essa moralzinha pro trabalho aqui. Ativa as notificações do sininho para você receber todos os materiais que eu publico aqui. Para te avisar de live, para te avisar de tips, para te avisar de qualquer outro material que eu coloque para você se aproveitar aí de dicas, né, de tips. Me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode me seguir lá e mandar sua mensagem sempre que precisar. E agora tem uma novidade. Deixa o seu like nesse vídeo, porque é muito importante, tá? Muito importante que a gente se interaja aqui através do seu like e através do seu comentário, né? Deixa o seu comentário para mim aí aqui embaixo, falando para mim o que você achou desse formato aqui, tá? Fala para mim o que você achou desse formato, se você prefere o vídeo assim, quando eu for postar tip, né? Se você prefere ele assim, com análise, ou se você prefere mesmo a artezinha com a tip num short, né? Num videozinho curto, só com a artezinha ali. Eu quero saber isso de você, tá? Então deixa para mim o seu comentário. E uma novidade. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você se tornar membro do canal Escola de Trading. Agora a gente está com o clube de membros. O clube de membros, ele vai funcionar em 3 níveis, tá? O primeiro e o segundo nível, você tem grupo onde a gente vai interagir junto ali, grupo no WhatsApp, tá? Você vai receber aí a minha interação com você, né, algumas vezes na semana. Tá tudo descrito ali. Se você clicar no link, vai ter lá a descrição do que é cada nível. Mas, resumidamente, o primeiro e o segundo nível, a gente vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, né? Eu vou interagir com você ali, a gente vai resenhar ao longo da semana, em alguns dias, né? Você vai ter ali a minha presença para conversar com você um pouquinho. E vai ter o segundo nível, pode participar comigo algumas vezes aqui em vídeos, né? Aqui nas lives. Eu posso convidar alguém do nível 2 para vir aqui e fazer uma live junto comigo, operando aqui. E quem entrar no nível 3, né? Quem entrar no nível 3
vai ter todos esses benefícios, grupo de WhatsApp comigo, vai poder participar de lives de vez em quando e também vai receber mais vezes. Eu vou interagir diariamente ali nesse grupo de WhatsApp do nível 3. Eu vou postar ali para você as minhas listas dos meus jogos diários, né? Vou conversar com você ali sobre as minhas tomadas de decisão nessas listas, se eu for operar em algum jogo dessa lista. E vou te mandar as tips, né? Vou falar, pode tentar entrar aqui, né? Posso te responder perguntas, você pode me fazer pergunta lá nesse grupo de WhatsApp, tá? É um grupo onde eu tô ali para resenhar, para te dar dica, para dividir com você a minha lista de jogo, né? E a gente vai estar presente aí diariamente nesse grupo 3, tá? No nível 3 do clube de membros. Então, eu gostaria muito que você fizesse parte, porque você é muito importante para mim. Eu vi muita gente pedindo aí que eu criasse uma comunidade pra gente interagir. Então, tá aí, tô criando. Escolhe lá o seu nível, vem junto com a gente, porque a gente fica cada vez mais forte com a sua presença aqui, porque isso é muito importante pro nosso canal, beleza? Então, se você gosta aí do conteúdo, se você gosta da minha interação, escolhe o seu nível, vai lá, faz a sua parte e bora junto nessa. Bom, vamos continuar aqui? O terceiro joguinho que a gente tem aqui no dia é o KA contra o Valur. Né? KA e Valur. Vou ler aqui a subjetividade. O Valur está em terceiro lugar no campeonato, com 28 pontos. Está tentando chegar no segundo lugar ali, mas não depende só dele, porque o Breidablik que joga. O KA está em oitavo na tabela, com 19 pontos. Não sai do lugar, mesmo que vença, não sai dali, né? E mesmo que perca, também não sai, porque o nono colocado, o KR, está muito abaixo dele, tá? Então a possível motivação aqui está em cima do Valur, para se manter ali, mais próximo possível do segundo colocado. O KA, ele vem consistente aqui, apesar da zona subjetiva ali da tabela, ele mantém consistência de ataque, marcou em 100% dos últimos 8 jogos, né? Tem se envolvido aí com, na maioria, over 2,5, né? Teve o 2-2, teve o 2-1, 3-2, 2-1 e 3-2, 5 em 8 jogos. 5 em 8 dá o quê? 62%. Vamos ver o 1,5, tem o 2-2, o 0-2, o 1-1, 2-1, 3-2, 2-1 e 3-2. São 7 em 8. Tá? Então a tendência mais forte do KA é o over 1,5, mesmo quando ele não sofre gol. Né? Tendência maior aí é o over 1,5 recente. O Valur tem um envolvimentozinho com Copa aí. Mesmo assim, o ataque não falhou recentemente. Tem consistência aí em 100%. Esse sim, esse se envolveu com ambas marcam na maior parte. E over 3,5 até, né? Teve o 4-1. Teve o 4-0. Teve o 3-2, o 5-1 e o 2-2. 100% de over 2,5. Ambas marcam. Teve o 2-2, o 5-1, 3-2 e o 4-1. 4 em 5 dá 80%, né? 80% de ambas marcam. Recente, 80% de ambas marcam. E 100% de over 2,5. Aqui no Valur, certo? Descendo aqui para classificativo, o Valur é terceiro. Nessa área aqui, o KA teve um joguinho de 1-0. Tem ali um 3-2 contra o FH, aqui.
nessa área. Teve o 3-2 contra o IA e o 2-3 contra o Fran. A tendência aí é um over 3,5. Aliás, um over 4,5, né? 4,5 com ambas marcam. E HT, né? Tendência também maior em HT. O Fran, oitavo colocado nessa área aqui, teve HT, teve quase 100%, né? Só não teve HT contra o Filkir aqui. E também contra o Valor, contra o HK, né? HK e Filkir não tiveram HT. Os outros tiveram HT. São 4 em 6, o que dá 67% de HT. E tendência maior aqui, over 2,5, né? 3-2, 1, 2, 3, 4. 67% em over 2,5. Então, over 2,5 para os dois aqui, né? Os dois times têm over 2,5. Ambas marcam do Valor. 1, 2, 3, 4 também teve 67% de ambas marcam. Os dois times têm tendência forte em ambas marcam na campanha casa fora. KA 13% sem sofrer e sem marcar. O Valor 13% e 25% sem marcar. Tendência forte em ambas marcam. Tendência forte nesse cenário em over 2,5. Ok? Aqui já tem certo envolvimento de gol em HT, né? O ataque do KA é mais forte em HT e o ataque do Valor já se distribui melhor entre o primeiro e o segundo tempo. É mais consistente ao longo do jogo inteiro, né? Com fragilidade mais alta aqui, ó. Fragilidade mais alta em HT, ok? Então, outro joguinho aqui que eu vou deixar para você aqui como tipzinha. Vamos lá? KA e Valor. Aqui você pode fazer over 2,5 ou então ambas marcam. Ou então, se preferir, over 0,5 HT. Tá? Então, são os 3 joguinhos. Vai aparecer aí embaixo aí. O K e Valor. Vai aparecer escrito aí embaixo aí. Então tem o Breidablik e Filkir. O Fran e o Stjarnan. E vai aparecer o KA com o Valor. Vai aparecer lá. Tá aparecendo lá. KA e Valor, over 2,5. Ambas marcam. Ou 0,5 HT. Aí o é para fazer tudo? Não. Você escolhe um desses aí, tá? Escolhe um desses aí. Se você preferir over à frente, você pode fazer over 1,5 direto, pode fazer over 2,5 direto, pode, se preferir HT, né? Usar o HT aí. Se preferir ambas marcam, usa aí. E se preferir o over limite, você pode mirar o 0,5, deixa o jogo rolar. Se sair gol, depois você tenta o over 1,5 e assim por diante, até poder chegar no potencial que o jogo tem nas tips. Beleza? Bom, era isso que eu queria te trazer hoje. Queria testar aqui um videozinho gravado com as tips. Se você gostou desse formato, se você prefere assim, deixa o seu like no vídeo, comenta para mim aí embaixo. Porque se você preferir desse jeito, eu paro com os shorts, né? Eu paro ali com as tipzinhas curtas e posto mais vezes para você, mesmo que não seja live. Eu faço vídeo gravado assim com análises, mesmo que seja para você acompanhar tips para você operar no seu dia quando a gente não tiver live, tá? Então, manda o seu comentário para mim aqui falando o que você prefere. Se é isso aqui ou se você prefere daquele jeito que eu tô fazendo em artezinha só com as tips e sem análise. Beleza? Se inscreve no canal, clique em curtir, compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que gosta de operar, mas não sabe analisar jogo. Mostra para ele. Isso que a gente faz aqui.
Compartilha o canal também, né? Mostra todo o material para ele, chama ele para cá. Me segue nas redes sociais. Ativa a notificação do sininho para receber os próximos materiais. E vem comigo fazer parte do clube de membros. Escolhe lá o seu nível, porque a gente vai interagir daqui para frente num grupinho de WhatsApp com dica, com resenha, com as minhas listas de jogos. Você vai operar comigo mesmo ali no grupo de WhatsApp. Escolhe o seu nível, te vejo lá, manda o seu comentário e é isso. Muito obrigado, bons drinks. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui